Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. O final de semana está chegando aí, a semana está terminando. E o Atualidades Pampa está mais uma vez aí com você na sua casa, onde quer que você esteja neste momento e a partir deste momento está ligado no nosso programa. A participação de vocês é importantíssima sempre, auxiliando alguns esclarecimentos que a gente precisa ou mesmo participando com a sua opinião ou questionando alguma coisa. Isso você faz através do WhatsApp, que é o 999-777-001 ou através do e-mail atualidades@pampa.com.br. Temos duas notícias que são relacionadas à área da saúde. Uma delas é sobre o IP Saúde, pois interessa a todos os seus associados, porque é algo bastante sério. O IP Saúde suspendeu o laboratório envolvido em irregularidades. O IP Saúde informa que suspendeu nesta sexta-feira, dia 28, o laboratório BART por tempo indeterminado, ou seja, até a conclusão das investigações. Existe uma fraude que está sendo investigada pela Polícia Civil e, portanto, isso não poderá acontecer mais uma vez, é uma coisa que não pode acontecer por qualquer prestador de serviço, em razão de implementação de medidas de segurança que, inclusive, já foram adotadas. Também uma outra notícia, só que maravilhosa, está inclusive no osul.com.br, é a inauguração na nossa Santa Casa de Misericórdia do primeiro Centro Internacional de Arritmias do país. É o único, como já diz na manchete, que traz um centro pioneiro no país, internacional e exclusivo para o tratamento de arritmias na Santa Casa de Misericórdia. Essas são as imagens da Santa Casa e do momento de lançamento, de inauguração, com as devidas autoridades, à frente do Dr. Fernando Lucchesi, que nós conhecemos muito bem como cardiologista. Ele, certamente, o formato deste centro, que é o único, no mesmo espaço eles vão oferecer terapias por drogas, medicamentos, por aparelhos, ou seja, pessoas que usam marca-passo, e entre outras coisas, né? E vão fazer o diagnóstico de uma série de coisas relacionadas à arritmia. Então, que bom, uma notícia boa para nós neste momento. E também pessoas que usam no uso do desfibrilador, e por ablação por catéter. A ablação por catéter é quando dá um inchaço, alguma coisa assim. Isso tudo pode causar uma arritmia. Então, estamos bem. Mais uma vez, somos o centro de coisas importantes, como o próprio doenças de crianças que têm algumas dificuldades, né? Aqui com questões de câncer. Então, mais uma vez, a Santa Casa de Misericórdia e sua administração merecem o nosso respeito. No programa de hoje, daqui a pouquinho, nós vamos atualizar as notícias sobre o que falamos ontem aqui. Foi a morte por um tiro, ou mais de um tiro, enfim, de um homem no estacionamento da Pontifícia Universidade Católica. Um homem que já tinha sido identificado por pessoas que lá estão como alguém que costumeiramente entrava nas dependências da PUC e assaltava as pessoas, né? Pois o homem suspeito de ser o atirador ou de ser a pessoa que causou tudo isso, já tem a indicação, vai falar com a polícia, enfim, e o advogado dele falou com a nossa equipe de jornalismo. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês quem é, por quê e as medidas que serão tomadas. Doutor Ruschel, qual é o seu destaque para o dia de hoje, entre tantas coisas? Vamos ficar na área da saúde, já que as notícias são boas, né? Vamos ficar na área da saúde, vamos lá. Eu trago notícias extraordinárias sobre doação de órgãos, dona Mara. Todos os índices serão positivos. Estamos trabalhando com um aumento de doação em quase 7%.
e deveremos chegar a 26.400 transplantes, e dentro desses transplantes com órgãos que eles chamam de órgãos sólidos, que é pâncreas, rins, pulmão, coração. No Brasil, estamos falando de Brasil, é impressionante. Outra coisa ainda dentro da área de transplantes que impressionou, nós já temos 4 ou 5 estados, Amazonas, Ceará, Pernambuco, que zeraram a fila de espera para transplante de córnea. Nossa, que coisa bonita, né? Que coisa bonita. É que córnea me parece que não é mais fácil, mas é mais rápido que anda a espera. Então nós já temos 5 estados que zeraram essa questão de ter fila de espera, então se tem problema já faz, né? Mas os índices também vêm caindo muito, muito importantes nessa área. Então isso é de se comemorar, né? Uma evolução da medicina e muito importante ainda, porque em todas as reportagens eles falam, ainda o número de doadores é muito baixo. É impressionante a resistência, e se tu fala com os profissionais da área, o que mais impressiona eles é que as pessoas ainda acreditam que o doador será mutilado, que ele irá para a sua despedida final com seus entes queridos, né, deformado ou com coisas assim. Então, pessoal, quem puder deixar por escrito ou avisar, hoje já basta que tu avise as pessoas próximas a ti que tu és um doador. Se todos nós fizermos isso, estaremos contribuindo e muito. Muito, sem dúvida. E por falar em doença, quem está bem recuperado é Scantofani. Já está recuperado do seu joelho? Mais ou menos. Mais ou menos? O que é mais ou menos? Assim, dói? Dói. Tá inchado? Não pode bater. Tá bom. Não pode bater, mas dá para dobrar a perna, já é legal, que bom, sabe? Que bom. Eu acho isso aí interessante. É, muito interessante. E um telespectador estava me perguntando agora aqui que relógio eu estou usando hoje. As pessoas gostam de perguntar, estou usando, se existe no mundo dos relógios uma composição, alta relojoaria, Mido. Isso aqui é um relógio chique, relógio estilo Monaco. Agora, relógio de grife, o que é? É o relógio, esse aqui é grife. Esse aqui é um relógio tipo Tag Heuer Omega. Agora, o que é esse aqui? Esse aqui é um lançamento da Mido, Diver, que é um relógio de mergulho. É um relógio modinha. O que é relógio modinha? Armani, Diver, blá. Grife é uma coisa. Grife é um cara que quer ostentar uma moda. Alta relojaria é um cara que gosta de relógio. Eu acho o mais legal você comprar relógio de mergulho, que são esses dois, qualquer um, estilo, depende do teu bolso. Você pode estar na casa da gata, tomar um banho com ela, no chuveiro, pode molhar, senão fica todo embaçado. É muita chinelagem, sabe? E aí a mulher olha o relógio e diz assim, pô, teu relógio está embaçado, que relógio é esse? É um relógio fake. Então, eu acho que isso aí é um lance, assim, fashion pro fim de semana. Esse óculos aqui é um óculos que eu vou estrear, um óculos feito sob encomenda, numa festa da Mahori, na Marina São João, domingo. É um óculos para noite, que é um óculos de cirurgião que a Centelote adaptou com lente rosé para noite. Eu acho muito legal. E o meu look é estilo Gary Southgate. Gary Southgate foi considerado o treinador mais fashion da última Copa do Mundo. Inglês que só anda de colete. A moda na Inglaterra é só andar de colete. Casaco, gravata, bar. Isso aí virou vendedor de enciclopédia britânica. Tem que ser colete com camisa por dentro. Então tá aí pro cara que quer se vestir. Isso não é verdade do casaco e a gravata que virou vendedor de Barça, não é cada um. Mas é na Inglaterra, mas é na Inglaterra, eu tô no Brasil ainda. Cada um tem seu estilo, não tem estilo. É, também, né? O cara tem um estilo, não tem estilo também. Tá bem, Chicão. Embora o Roger tudo pode, porque o cara boa pinta, né? É, isso. Não, mas Chicão, felizmente, me deu salvo-conduto, porque é na Inglaterra que ainda tem. Agora, ontem eu fui num churrasco num amigo, principalmente do Vitorino, que fala muito bem do Vitorino, Foguinho, gosta do Vitorino, de você. Ele me confidenciou que, além do Vitorino ser toda essa figura carismática, o nome do Vitorino eu achei maravilhoso, Gustavo Adolfo. Mas ele já tinha... Eu não sabia disso. Gustavo Vitorino é o sobrenome dele. Gustavo Adolfo Vitorino. Provavelmente com PH. Eu acho que o sonho da minha mãe era que eu fosse costureiro, goiaba, alguma coisa assim. Não. Gustavo Adolfo é Hein, Gustavo? Não, mas foi o Foguinho que disse. Sim, Foguinho, eu também te amo, viu? Desculpa,
Eu também te amo, viu? Gustavo. Gosta muito de ti. Não, mas sério. Eu não ia fazer Costureiro, coitado, tudo Gustavo Adolfo, Sérgio Dagoberto. É o meu Gustavo. Gustavo Adolfo. Murilo, não tem. Ei, mas o teu Adolfo é com PH ou com F? Não, é o Adolfo com F. O Adolfo com F. A minha mãe era fã do rei da Suécia, rei Gustavo Adolfo, que casou com uma brasileira. Gustavo é um nome A legal. Rainha Silvia. A Rainha Silvia casou com uma brasileira. E a minha mãe... Se tu fosse Gustavo Adolf Vitorino, ia ficar bacana. E o meu, tu não acha bonito, Alberto Francesco? Acho de primeiríssimo. Estilo Conde, né? Tudo. Chega na casa de uma mulher, chama ela lá embaixo. Eu tô aqui embaixo, querida. Quem é? Francesco. Alberto Francesco. A mulher pensa assim... Ai, olha, vamos. A mulher pensa assim, chegar as metralhadoras. Vamos trabalhar, porque até agora... Alice, aproveita essas dicas todas de moda e faz... Praia de Bela está falando de nós dois. De nós dois. Que eu e a Magda fizemos no Praia de Bela, foi impressionante. Primeiro que nós passamos a tarde no Praia de Bela. Aí passou uma loira de olho azul, linda. Chicão, e claro, olhou pra mim e disse assim, seu cara da minha vida, peguei ela pelo braço. What's your name? Que nem tinha Não foi. Qual o seu nome? Perguntei o nome dela. Aí ela chegou, moço aliança e casada. Não Depois foi nós assim. se encontramos na volta. Não foi ela que perguntou por ele, coisa alguma. Nós estávamos indo em direção... eu ia te elogiar. Elogia óculos Eu azul. achei uma coisa maravilhosa o que ele fez. Nós somos dois caminhando, daqui a pouco ele disse assim, oi, tudo bem? Uma mulher linda, magra, um olho gateado, assim, claro, guria linda, de cabelinho puxadinho pra trás, assim. E a guria olhou como quem disse assim, será que eu conheço? Ele disse, tudo bem, que olhos lindos que tu tem. Como é teu nome? E ela seguiu. Deu a sorte que quando nós saímos da joalheria, que nós estávamos escolhendo joias para mim, nós saímos da joalheria, né, Chico? Nós saímos da joalheria, a guria estava vindo e ele parou na frente da guria. Olha aqui, eu tô aqui com a Magda Beatriz, da Utilidades Pampa, não sei o quê, te achei muito linda, tal, queria conversar contigo, tu podia me dar teu telefone, né? Eu achei isso eu achei uma maravilha. É estilo blind date, não é estilo cara de pau mesmo. Blind date. Isso eu chamo de talento. Isso eu chamo de talento. Mas é isso que eu tô dizendo, eu achei sensacional. E a guria olhou pra mim e assim, eu digo, amiga... Como quem diz, não vai me livrar dela. Você é muito linda e tal. Aí ela deve ter achado que eu e ele estavam querendo sair com ela. Já ficou mal pra mim também, entendeu? Aí, daquela coisa, ele disse... tu podia me dar teu telefone, quero conversar. Ela disse, aí já vai ficar um pouco difícil. A coisa mais querida, a guria linda. Aí o Chicão... Eu disse, Chicão, ela é casada. Chicão, ela é casada. Muito mimimi, ele atropelou a guria no meio do shopping. A mulher não teve atitude. Olha, o Chicão Tofani, eu quero dizer pra vocês, ele é assim... Aqui, fora, ele não muda absolutamente. É por causa do meu visual. O visual leva ele... Autoconfiança. A autoestima. Imagina o Vitorino chegando assim. Oi, qual é o teu telefone? Será que tu vai me dar? Ou seja, 24 horas retardado, né? Tá bem. Tá, vamos mudar de assunto. Para aí, eu só elogiei ele, viu, dona Magda? Uma das opções que nós temos Gustavo Adolfo. Atenção. É um espetáculo de dança flamenca. Às vezes eu calo. Que retrata parte da vida da pintora mexicana Frida Kahlo, que se tornou símbolo de mulher libertária e revolucionária. Verdade. E o foco é o período em que a artista ficou paralisada depois de sofrer um grave acidente de trânsito. E mesmo com as limitações, ela construiu uma personalidade admirada. A apresentação vai ser sábado, às 7 horas da noite, no Teatro Glênio Pérez, em Porto Alegre. E a entrada vai ser franca. Que legal. Os ingressos já estão disponíveis lá no saguão do teatro. Muito bacana. E olha, a história da vida da Frida Kahlo, o próprio Marne já algumas vezes comentou aqui, é efetivamente muito interessante, uma coisa muito peculiar. Eu que sou fã da Frida Kahlo, tenho 2, 3 biografias dela em casa. É uma coisa assim, era de um mau humor, né, Marne Barcelos? Ela era uma figura avante do seu tempo, né? Primeiro, quando ela sofre o acidente de ônibus, estava dentro de um ônibus bateu, aqueles ônibus mexicanos daquela época, e um ferro entra pela região pubiana dela, pela vagina, né? E estraçalhou ela, e ela ficou engessada durante meses, sofreu muito, ela sofreu dores pro resto de sua vida. Tinha uma personalidade fantástica, conhece
Diego Rivera foi um dos maiores painelistas do mundo e o maior do México. O cidadão que chega na Cidade do México hoje e alguém perguntar, conhece Diego Rivera? Não conhece, então pode ir embora porque não conhece nada do México. É verdade. Ele é simplesmente maravilhoso, foi exibir painéis em Nova York, morou uma temporada em Nova York. Ela teve casos, eles tinham um casamento aberto, ou praticamente aberto, com Trotsky, que viveu na época em que foi assassinado no México a mando daquele homicida chamado Stalin. E ela viveu, e a maior decepção da vida dela, porque ela amava Diego Rivera e que era um mulherengo, quando ele pega a irmã dela tendo um caso com ele. Isso foi realmente um grande problema. A dona Magda não estava em casa. Triste o sofrimento da Maria Carla. Por que ela procurou Frida Kahlo. Frida Kahlo. Por que a dona Maria Carla um pedólatra lá para tratá-la? Vamos, Maria, adiante. Eu assisti a primeira entrevista de televisão do candidato Jair Bolsonaro na Bandeirantes. Após o incidente. Foi a primeira entrevista dele, agora. E eu assisti 40 e poucos minutos, né? Sentei, muito bom, até um grande profissional de rádio e televisão. E ele fez uma série de perguntas. E algumas das perguntas, eu vou repetir para vocês aqui, perguntou como é que foi a facada. Ele disse o seguinte, que o camarada era profissional, porque ele girou a faca dentro da barriga dele para matar. Então, quando o cara disse que aquilo não foi. Mentira! Ele estava lá, ele foi para matar. Então, ele fez uma série de considerações a respeito, bem postado, muito magro, evidentemente, depois de tudo isso, a alimentação dele é venosa, né, por veia, essa coisa toda. E ele disse que vence no primeiro turno. Se não vencer no primeiro turno, ele não vai aceitar não ganhar essa eleição, porque ele está nas ruas e vê o que o povo brasileiro faz por ele. Eu estou repetindo o que ele disse na entrevista. As pessoas é uma vão notícia. Torcer aquilo que eu estou falando. Estou apenas repetindo isso. Foi uma entrevista interessantíssima daquele que, no momento, ocupa o primeiro lugar nas pesquisas. E segundo, ele não acredita nestas pesquisas. Então, mais ou menos, estou dando aqui um panorama dessa entrevista, que foi 45 minutos. Não me atrevo a repetir tudo o que ele disse, porque eu não saberia repetir e, evidentemente, cometeria erros. E, neste momento, nós não podemos ter o luxo de cometer um erro num comentário a respeito de um assunto tão sério como esse da presidência da República. Muito bem. Roberto. Então, gostaria de trazer uma informação que, segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil finalmente recuou. Mas recuou pouco. São 12% atualmente. 12 milhões e 700 mil desempregados fazem parte do contingente atual de desempregados no nosso país. De maio a agosto, houve 530 mil novos empregos. Entretanto, os desalentados são ainda 4 milhões e 800 mil. Essas vagas que foram preenchidas são vagas, maioria das vezes, de empregos informais. Não é uma inserção qualificada, como a gente costuma falar. É uma baixa qualidade de inserção, ou seja, pessoas com muita qualidade acabam aceitando o emprego que tem, o emprego possível. 40% de quem entra numa vaga temporária, porque atualmente o que se espera do mercado? Se espera que o setor de serviços e principalmente o varejo abra contratações em razão do Natal e final de ano. E 40% das pessoas que entram por essas vagas ficam no emprego. Do ano passado para agora, ou seja, de agosto de 2017 para agosto de 2018, 444 mil trabalhadores entraram no mercado de trabalho com CTPS, carteira assinada. 435 mil sem carteira assinada. 437 mil estão trabalhando naquilo que a gente chama de conta própria. E 555 mil simplesmente desistiram de procurar emprego porque não têm condições financeiras ou porque entende que o mercado não tem como absorvê-los. Em 3 anos de crise, nós dobramos a taxa de desemprego. Nós saímos de uma taxa de 6,5% para 13%. Esses números são importantes para a gente ter noção do quanto nós estamos saindo da maior crise que o nosso país já enfrentou. Não ter trabalho é tirar a dignidade do ser humano. Uma coisa é tu não poder trabalhar, outra coisa é tu não querer trabalhar. Agora, tu ter uma família para honrar, contas, né? Enfim, filhos,
É desumano o que está acontecendo no nosso país. Dona Roberta, eu quero lhe dizer assim, primeiro, explicar como eu penso filosoficamente o nosso momento, né? Eu dizia para os meus clientes na virada do ano, tu vais abrir dia 1º de janeiro? Eu vou, estou com dificuldade, mas eu vou. Tá, então tu és um vitorioso. Quem sobreviveu a 31 de janeiro e iniciou o ano aberto é um sobrevivente. E eu vou dizer assim, então se o número é positivo, eu sei que ele é pequeno, mas pelo menos ele é positivo. Porque o que a gente vê? O empresariado nosso aqui está com medo de investir, porque não há definição de política, né? Nem social, nem política trabalhista, nem política econômica. Então, o nosso empresariado está com dificuldade de investir. O capital, que agora tem até fazendo uma propaganda, o capital volátil, que eu falava aqui, agora estão falando uma propaganda. Esse capital volátil ele é muito importante, esse também está numa expectativa danada de saber o que acontecer. Então, realmente, nossos números eles não vão progredir, eles não vão fazer nenhuma alteração impressionante aqui, enquanto nós não passarmos por esse processo eletivo. Mas nós temos que ver os direitos do trabalhador. Temos que reformar a reforma trabalhista, nós temos que inverter a reforma trabalhista, temos que acabar com isso. Onde é que já se viu o trabalhador? Porque todo empresário é um aproveitador, oportunista, é um sonegador. Então nós temos que tomar uma atitude em relação a isso. Precisamos mudar o Brasil. Para. Todo mundo sabe o que eu quis dizer. Ok. Luciane. A gente sem emprego, as empresas fechando e os caras tratando empresário, que são verdadeiros heróis, porque o Ruxa só não usou essa palavra. Hoje em dia você investir, abrir uma empresa no Brasil, você é um herói. Porque no outro dia tem um festival de achaque na tua porta. Fiscalização, não sei o quê, a mãe do Badanha, é o diabo que carrega, tudo enchendo o saco lá. De positivismo. Querendo Mas sexta-feira. A questão não é positivismo, a questão é realismo. A questão é realismo. Eu fico pé da vida quando o cara diz, não, porque não sei o quê. Aí você vê, aí nós temos a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, Justiça Social. Você não faz ideia quantas empresas a Justiça do Trabalho já fechou com sentenças. Gustavo, mas mudou agora esse panorama, né? Esse panorama mudou da Justiça do Trabalho, porque agora aliviou. Mas aliviou bastante por causa da gratuidade da justiça, a questão de que hoje... Aliviou, mas aliviou um pouquinho. Eu já vi, mas o que está acontecendo... Tive um caso, o rapaz tinha uma vulcanizadora lá, acho que eu contei aqui. Sim. O rapaz tinha uma vulcanizadora, tinha um menino lá que ajudava lá. Então, o que é, Marne Marcelo? Nada. Você faz teus bifão, esses teus cadáveres ambulantes, esses velhos... Não, olha que vamos fazer o programa sem ofender um ao outro, não, mas eu tô falando uma coisa então importante. fala, deixa. Do dia a dia. Tá, então fala. Eu gosto dele, pode me ver, Então me fala, porque quando tu fala, eu te ouvo. Falar... pois é. Então, vamos a uma coisa que é muito importante e que eu falei... Tá difícil hoje. Eu falei na abertura do programa, ontem, um homem que sabidamente era conhecido das pessoas ali, da zona, das redondezas ali da PUC, morreu, vítima de tiros. Aí a polícia desde ontem está investigando, pediu mais imagens de câmeras para a PUC, pediu a relação de todos os seguranças que estavam trabalhando, porque as suspeitas, enfim, o trabalho é bem extenso. E uma das suspeitas, por razões que nós vamos descobrir agora, é de uma pessoa que não é da segurança. E a nossa equipe de reportagem conversou hoje com o advogado deste homem que é suspeito de ser o autor dos disparos a este homem. Vamos dar uma olhada? Rafael Giovanni Silveira da Silva morreu baleado com 3 tiros dentro do campus dessa faculdade, que fica na zona leste de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o jovem de 26 anos tinha antecedentes por roubo e violência doméstica. A princípio, essa vítima ela não era aluno da PUC. Nós verificamos aqui no local que ele, a princípio, segurava uma barra de ferro na mão. Não dá para identificar exatamente o que é. Nós estamos aguardando a perícia para saber o que é que ele portava. O nome da pessoa que matou o Rafael ainda é um mistério.
Mas a equipe da TV Pampa conseguiu uma entrevista exclusiva com o advogado do principal responsável pelo crime. Ele não quis revelar a identidade do atirador, mas garantiu que o cliente pretende se apresentar à polícia. O cliente vai se apresentar na próxima segunda-feira, às 14 horas, na Delegacia de Homicídios aqui da capital, onde lá declarará todos os fatos conforme aconteceram dentro da sua ótica, da sua visão. Quando a polícia chegou ao local, o homem já não estava na cena do crime. Para o advogado do atirador, o caso não passa de um triste acidente. Não vou dar maiores detalhes hoje pela questão do inquérito ainda estar tramitando. Mas o fato é um fato que é triste, é um fato que é muito ruim, né? Mas tudo não passou de um acidente no momento do disparo. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil recebeu os arquivos das câmeras de segurança da PUC. As imagens devem ajudar a resolver o caso. Vamos aguardar, então, né? É segunda-feira que o advogado vai apresentar, então, o seu cliente, que é um dos suspeitos de ter efetuado os disparos. O rapaz tinha um histórico, né? Sim, mas pois é, no começo do programa eu disse. E ontem também. Ele já assaltou diversas pessoas na PUC, a segurança já tinha visto, ele era identificado. É que ele se miscuía no estacionamento, nos lugares, no meio daquela circulação de pessoas. E provavelmente uma das coisas que a polícia achou, uma das linhas de raciocínio da polícia era de que a segurança ou alguém em segurança da PUC tivesse feito isso, tá? Que tivessem pego ele, porque ele foi encontrado morto com uma mão para trás. Pudesse ter sido algemado. Mas aí foi encontrada essa barra de ferro, que o policial acabou de falar, então justificaria as mãos para trás, entendeu? Então, a história nós vamos saber na segunda-feira. Eu vou aguardar o inquérito. Normalmente a minha prudência. Só não me é crível que a PUC tenha ponto cego no seu estacionamento, né? Mas é muito grande. É muito grande. E ele faz toda a volta por trás, perto da BR. Não, mas ele não foi no estacionamento. Foi no estacionamento ou não foi no estacionamento? Eu também não sei. É alguma área da PUC ali. Eu não garanto que foi no estacionamento. Que é imensa também. Sabe? E assim, a PUC tem... A PUC se manifestou, onde ela fala sobre todo o seu sistema de controle, de vigilância, de segurança. É algo astronômico. É algo astronômico. Que não justifica isso, entendeu? Sem dúvida. Mas, enfim, as pessoas estão assaltando e estão matando em qualquer lugar, não tem mais. Eu ia até comentar, seguindo a linha da segurança, eu tenho um caso que eu vejo como positivo e um caso negativo. Eu vou começar então pelo negativo, que o juiz da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana determinou que 320 presos do regime semiaberto iriam passar então para prisão domiciliar. Qual é o fundamento disso? O Ministério Público tinha assinado um TAC no sentido de que teriam que separar os presos, manter separados aqueles presos do regime semiaberto do de regime fechado. E não estava sendo possível isso. A única divisão que estava acontecendo era por grupos criminosos que integravam a penitenciária. Então, ele simplesmente determinou que esses presos, por não ter possibilidade de cumprir dentro, então que cumprissem em casa. Colocou algumas exigências, mas imagina se essa moda pega, né? 320 presos. Eles até comentaram, colocou alguns requisitos que... e sem tornozeleira eletrônica, porque não tinha estrutura, porque eles não tinham isso para disponibilizar. Ele falou que os presos deveriam não frequentar bares, locais onde tivesse comércio de bebidas, ficar recolhidos em casa das 22 às 6 horas da manhã, não mudar o local de residência. Olha, como é que vai se ter o controle sobre esses 320 presos? Eu acho que é uma piada. Bom, e o caso que eu vejo até como positivo é o caso de São Paulo, que vem fazendo uma política contra a criminalidade muito efetiva. Hoje, ele é considerado um oásis de segurança dentro do Brasil, com taxas aceitáveis pela OMC. Enquanto que em São Paulo, nós temos 9,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes. O país tem 28,1
assassinatos para cada 100 mil habitantes. E por que eu estou comentando isso? Porque o governador Márcio França, autoriza o uso de fuzis no policiamento de São Paulo. Nossa, mãe. Tem sido bem controverso isso, mas eu acho que essas políticas estão sendo efetivas, porque São Paulo está com um resultado muito... Mas eu acho que, olha, críticas à parte, eu acho que tem que dar armamento para a polícia. A polícia não pode ficar com os pererecazinhos de mão perseguindo os caras com fusível. Por isso que foi importante o trabalho que o Instituto Floresta está fazendo no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Mas é verdade, eu me enganei, disse fusível, mas é fuzil. Fusível. Não, mas é verdade. Pô, os caras de metralhadora acharam agora uma metralhadora antiaérea lá. Pô, aquelas de colocar em tripé e derrubar helicóptero. Né? Sabe? E a polícia com essas pererequinhas dando tiro atrás dos vagabundos. Pererequinha, eu achei que tu tinha trocado fusível mesmo, porque tu tá muito agitado hoje. Não, eu acho que tá muito agitado, eu achei que tu tinha trocado fusível mesmo hoje. E a própria polícia tá insegura, né? Pois é, tu confunde. Sabe que nós, mulheres, quando ficamos assim, normalmente é na TPM, mas eu acho que tu não tem isso. Dona Magda. Será que tu não tá entrando no climatério masculino, a andropausa? Pode ser. Quais são os sintomas? Tu tá muito irritado, assim. Quais são os sintomas? Eu fiz uma brincadeira, ele ficou todo bravo comigo. Não, agora, ele parece o chamate-leão, já vem queimado. Quando eu falo na Frida Kahlo, ele manda ela ir no podólogo, aí acabou comigo. Não, mas a coitada da moça tá sofrendo. É a moça que sofre, tava sofrendo. A Frida Kahlo. Não vai no podólogo, arrumar um pezinho. Não seja assim. Mas agora... Então vamos aos recadinhos. Fale, garota. Temos um aqui que tá muito engraçado. Deixa eu ver aqui. Não, fica aqui. Aprendo muito com vocês, mas o principal de tudo... Mas o principal de tudo é que eu me divirto com as brigas. É como se eu estivesse vendo o Chaves. Abraço. Tu viu que beleza? Obrigada pelo elogio. Muito obrigado. É um casal, Luciano e Fernanda de Portão. E temos mais um recadinho. Boa noite, bancada maravilhosa. Gostaria de pedir que envie um beijo para minha filha Alice, que hoje está fazendo 14 anos e adora o programa de vocês. Assistimos sempre. Abraços, Cibele e Jacques. Então, um beijo para minha xará. Um beijo para Alice também, para Alice. Eu quero aproveitar o momento e dizer que hoje eu conheci a dona Aglaé e o senhor Luiz Carlos. Eles são tios da Simone, da Moni Pires, que faz a minha sobrancelha. Eu fui lá retocar a sobrancelha hoje. Então, vocês imaginam, eu estava assim, de cabelo amarrado, com uma sobrancelha preta, assim, cara lavada, e aí a dona Aglaé identificou a minha voz e ficou encantada. Aí chegou o seu Luiz Carlos e ela disse, vou te apresentar. Eu digo, não me apresenta para ele, pelo amor. Mas ele disse, mas a senhora tá bem diferente, né? Eu digo, seu Luiz Carlos, na TV eu vou um pouco melhor arrumadinha. Então, eu quero mandar um beijo para a Aglaé e para o Luiz Carlos, que foram, a Aglaé principalmente, foi muito carinhosa comigo, adoro o nosso programa e um beijo para você. Então, estamos na sessão beijo, vou aproveitar, dona Magda. Os sintomas da andropausa. Fadiga. Olha o checklist, tem. Perda de massa. Tem. Irritação. Não tem. Irritação. Comprometimento da memória e funções cognitivas. Mudança de humor, irritabilidade, angústia, picos de emoção, perda da libido e diminuição das ereções. Dona Adriana! Dona Adriana sabe muito. Então, só para aproveitar a sessão de abraço, quero matar aqui primeiro. Quero mandar para dona Maristela Medeiros da Silva, uma pessoa muito querida que faz um bem social, ajuda muita gente. Eu fico encantado com quem ajuda as pessoas sem nenhum objetivo. E o outro para o nosso colega aqui da Rádio Grenal, Luiz Carlos Reck, que hoje gentilmente me convidou para ele ser o seu programa que ele comanda na TV Ubra. Fui lá falar do meu glorioso tricolor. Muito. E hoje eu conheci a senhora Nídia, lá na Estética Formas e Fios, um amor, ela é muito fã da bancada. Que amor. Então eu quero mandar um beijo para ela e também para a mana dela, a Dica, que são muito fãs, sabem tudo do programa. E as formas do corpicho? E os fios são dos cabelitos? Isso.
Já me gostei. Olha aqui, ó, lembra que a semana passada nós falamos que era a noite de comemoração dos 35 anos da revista Gol? Pois agora o Aveline veio nos trazer mais uma edição da revista Gol, que você sabe, já estão nas boas bancas aí de revistas, enfim, e é a melhor revista que fala sobre esportes, porque ele não fala apenas de futebol. Claro que futebol predomina, porque futebol predomina sempre, né? Mas também aqui nós temos os festejos. Nós somos recebidos pelo Dr. Vital Silveira, que é muito amigo do Aveline, faz questão de fazer na casa dele a festa. Então aqui, ó, alguns momentos, alguns flashes do momento que nós estivemos lá, sendo que aqui, a pessoa não sabe, aqui, ó, aqui estão Magda Beatriz, Aveline e Gustavo Vitorino. Olha só, que estavam lá. Na foto abaixo, a nossa colega Vera Armando, junto com a Aveline. E aqui, o que a gente tinha comentado com vocês, a homenagem do Osterman. Tá, ele foi homenageado. E o Valdomiro também estava lá, né? O jogador Valdomiro, ele entregou uma camiseta do Internacional de presente pro Aveline. E a rapaziada da Rádio Grenal também se fez presente. Tava. O Lacerda estava com a mãe dele. O Pato, o Lacerda. O Pato. Tinha mais gente lá. O Dopzol. O Dopzol foi. Aliás, nós invadimos a mesa do Dopzol. A rapaziada da Rádio Grenal foi muito lá. Legal. Magda, deixa eu mandar um abraço aqui pro pai da professora Maria Doroteia. Está completando 79 anos hoje. Ele é fã do programa. O nome dele é Franco. Seu Franco, então. Grande abraço pro senhor. Beijo, 79 anos. Fã do nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Muitos e muitos anos de vida e junto com a gente, tá? Amém. Eu queria dar um último... Não, fale. Não, último não. Tem que falar muito. O programa recém começou? Na verdade, eu queria mandar um beijo muito especial para Carolina Rache, que hoje fez uma prova dificílima de balé. É a filha dela. É minha filha. Eu ia dizer que casualmente é filha da dona A Carolina... Olha o nepotismo, olha o nepotismo. É filha da Lu, é uma bailarina maravilhosa e hoje submeteu a um teste. Um teste do Royal Ballet. Dificílimo. Royal Ballet. 1h30 de exame e ela teve uma lesão até importante no meio do exame, mas segurou firme, né? E aguentou até o final com toda a dor. Então, assim, ó, parabéns, é muito orgulho. Vocês não fazem ideia o que é uma bailarina de ponta. Bom. Agora o Gustavo Vitorino... É o último ano de a formatura dela. Tudo que eu falar aqui, então, a mãe de uma bailarina pode confirmar. Os pés ficam destruídos. Todo É só tu olhares os pés da Jane Bezerra. A Jane Bezerra, que foi manequim, foi tudo, ela foi bailarina, ela tem os ossos do pé todos saltados. Tem espetáculos que as bailarinas terminam o espetáculo com os pés sangrando. Hoje não foi uma hora e meia. Eu fui bailarino, mas o meu estilo era mais tranquilo. Era calcanhar no chão, coisa e tal, saída pela esquerda, Leão da Montanha. Eu só queria dizer que para uns que se intitulam bailarinos é isso. Ela começou com 5, 6 anos, é isso assim. E aí está com 16 anos, já com 10 anos e ainda passando por fases, passando por privações. É um ano inteiro uma carreira muito sofrida, de preparação para fazer esse exame. Vem uma examinadora de fora, do balé Lenita Ruschel Pereira, que são assim maravilhosas, incansáveis. A escola Ruschel, dedicadíssimas, assim, então. Vamos continuar nessa área das artes? Sim, eu tenho uma boa notícia para quem gosta de sertanejo. É que a cantora Paula Fernandes traz a Porto Alegre no mês que vem a sua turnê mais recente, intitulada Jeans, Voz e Violão, que tem uma proposta intimista e reúne os principais sucessos da sua carreira e também outras canções da música popular brasileira e do cenário internacional. Ela, que canta desde os 8 anos de idade, ficou conhecida nacionalmente em 2009, quando lançou o álbum Pássaro de Fogo. E a título de curiosidade, ela já vendeu quase 6 milhões de discos e ela está lançando a sua biografia Pássaro de Fogo, Minha História, que é escrita por ela e também por uma jornalista. Já está disponível em pré-venda e esse livro ela conta como que ela venceu uma forte depressão. E ela Quando que ela teve depressão? Há alguns anos atrás. Ela conta nesse Quando ela livro. achou que ela ia ser a bolachinha mais recheada do pacote, não foi, né? A Paula Fernandes, ela foi lançada na Festa Nacional da Música.
Eu tenho uma afinidade com ela porque ela é canhota. E precisava de um instrumento canhoto para fazer o show. Ela era uma ilustre desconhecida. Assim como a Anitta, né? Aí eu levei uma guitarra minha canhota exclusivamente para ela tocar. E estava o Aloysio Leger, que era então diretor da Globo. Ele assistiu a menina cantando, e ela canta muito, ela tem muito talento, a menina maravilhosa. Mas é extremamente tímida, por incrível que pareça, as pessoas não... Eles acham arrogante, não, ela é tímida. Não é arrogante, ela é tímida. E só para completar a informação, ela vai se apresentar aqui na capital no dia 27 de outubro, às 9 da noite, no auditório Araújo Viana. E a Paula Fernandes, na Festa Nacional da Música, foi descobrir o Aloysio Leger, convidou ela para participar, primeiro do Criança Esperança, que é um programa da Globo lá, que a Globo usa para o negócio do imposto de renda, e depois para fazer uma participação especial no programa do Roberto Carlos. Dali em diante foi, né? Participou no mundo. E ela não é só intérprete, ela é compositora também. Sim, ela compõe. E ela tem uma coisa interessante, ela namora, o namoro dela é entre o sertanejo e o pop. Mas o sertanejo dela não é aquele sertanejo gritão paulista, goiano, aquela coisa do Mato Grosso, aquele negócio meio... Sabe como é que é? O sertanejo dela é aquela coisa mais caipira mineira. Então, a música dela, por incrível que pareça, eu não tenho tanta implicância. Porque ela tem uma coisa mais voltada à viola... Ela tem mais a ver com Pena Branca e Chavantinho do que Tonico e Tinoco, que é mais paulista. Pena Branca e Chavantinho é mais mineira. Ela tem mais a ver com essa raiz. É interessante a Paula. E ela tem uma característica própria, né? Que ela mantém. Ela tem uma voz personalíssima. Ela é mezzo-soprano, uma voz personalíssima. E é uma menina que enfrentou muitos problemas psicológicos. Ela passou, assim... É porque desde pequena na estrada, A gente sabe de bastidores que ela sofreu muito. Chicão, aquele negócio que a gente fala, Chicão, de depressão. Uma pessoa rica, sucesso, amada pelo Brasil todo. Teve um ano que ela foi a maior vendedora de disco. E tem uma insatisfação. E nesse livro ela conta em detalhes como lutou, como enfrentou e como está enfrentando, né? Porque a gente sabe que isso é um processo. Às vezes não é um processo, às vezes é uma falta química e isso é pro resto da vida. Sim, o processo que eu digo é como o alcoolismo. Exatamente. Né? O alcoolista, ele vai ser sempre alcoolista. Ele tem que se monitorar. E a depressão também tem isso. É a mesma coisa. Se é falta química, tu para de tomar o medicamento, tu afunda. Eu tenho esse problema grave. Fico tem falta 3 dias sem cerveja. Começa a tremer. Mas domingo nós vamos tomar bastante cerveja. Isso, eu vou dar... Ô, Simonetti... Eu mandei pra ti Já avisou a rapaziada lá que tá... Eu mandei pra ti um áudio, só o Dr. Ruschel que é atencioso, que ouviu. Lu, fala. Não, eu ia comentar que uma das causas também é a ansiedade, né? No Brasil tem a maior taxa de ansiedade do mundo. A OMS identificou que 9,3% dos brasileiros apresentam um sintoma da ansiedade. É o líder mundial, 3 vezes maior que a média do mundo. É muito alto. E da América do Sul também, por exemplo, Paraguai 7,6%, Chile 6,5% e Uruguai 6,4%. Quer dizer que a gente está acima de todos esses. E, na verdade, essa é a 3ª maior causa de afastamentos do trabalho e custa para o INSS 200 milhões por ano em benefícios. Então, olha, isso... cada vez aumenta mais esse número, né? Roberta? Falando em mundo, nós sabemos que a Argentina está passando por uma super crise e a nossa indústria depende muito, sim, da Argentina. É o nosso 3º mercado em termos de exportação. 70% dos veículos que foram exportados do Brasil foram para a Argentina no ano passado. E o setor têxtil, inclusive também o de turismo, possivelmente vai ser bastante afetado com essa situação toda. No ano passado, nós ganhamos 17 bilhões de dólares com as exportações só para a Argentina. Então, vejam que são números bem fortes. E o que se está fazendo nessa situação toda? As indústrias estão buscando novos mercados. Então, o lado positivo é que está saindo do normal, do de sempre, e estão indo para
novas frentes, conversando com outros países e, quem sabe, através desta situação, o Brasil abra o seu mercado, porque nós somos um país muito fechado no comércio internacional. Quem sabe, através da crise dos nossos irmãos, a gente possa transformar isso em algo positivo. Muito bem. Marne Barcelos, qual a sua notícia? Que tu está tão... Eu estou pensando no que estão fazendo contra os procuradores. O doutor Dallagnol, que é um grande procurador da República, que não tem papas na língua e que fala as coisas... Associadíssimo à Lava Jato. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu um processo público para investigar ele, tá? Porque ele falou que o STF formou uma panelinha contra a corrupção. Quer dizer, o STF não. Ele, né, disse que o STF formou essa panelinha e aí ficaram todos ofendidos, né? O relator se chama Luiz Fernando Bandeira de Mello, que é um amigo pessoal do René Calheiros. Tá bom. Do René Calheiros. Renan Calheiros. René, não, já até troco o nome. Renan Calheiros. Renan Calheiros. Olha que maravilha. Então, ele é que está provocando isso. Quer dizer, quando a raposa determina qual é a galinha, para com isso, para com isso. Vamos respeitar as pessoas. Amigo, num país, me irrita isso aí. Num país em que um presidiário fica dando ordens para toga... Muito bem. 60 novos policiais serão formados em municípios da Serra. E esses municípios são Caxias do Sul e Bento Gonçalves, que vão receber esses alunos, soldados. Esses são os 2 municípios mais populosos da nossa Serra, né? Então, vão receber essas turmas para formar os novos policiais que vão atuar no Estado. Eles vão se especializar, aprender ali. E a confirmação é do Comando Regional de Policiamento Ostensivo na Serra. Serão 30 alunos que farão cursos e depois, segundo o próprio comandante da Serra, Coronel Ricardo Fraga Cardoso, será esse número de policiais, porque essa é a capacidade máxima das 2 cidades. O município de Igrejinha, no Vale da Paranhana, também receberá 30 alunos. A previsão é de que eles cheguem às cidades daquela região na segunda quinzena de novembro, doutor Ruschel. Dona Magda, eu quero me solidarizar com a Procuradora-Geral da República, dona Raquel Dodge, que se manifestou agora em 9 processos, porque ela está aí em pânico, e a expressão estar em pânico é minha, não é dela, evidentemente, porque há 9 pedidos de presidiários pedindo para a sua soltura, em cima da decisão que o Gilmar Mendes deu liminarmente e de ofício em relação ao Beto Richa. Lembram que a gente trouxe que foi a decisão? Querem processar o Dalton Dallagnol, né? Exatamente. Deixa a explicação, senão eu também me perco aqui. Em junho, o STF decidiu que prisão temporária não cabe, tá? Para condição coercitiva, não vale. Sim. Então, tu pegava a pessoa lá e fazia uma condição coercitiva para dar um depoimento e o próprio STF, em junho, decidiu que isso não pode. O que fez o seu Gilmar Mendes no caso do Beto Richa, que foi o que me impressionou quando eu fui ver o fundamento da decisão? Ele fez uma adaptação que a prisão temporária, que é aquela de 5 dias, havia sido usada para disfarçar a condição coercitiva. E que então ele de ofício estava soltando o Beto Richa. Foi assim que o Beto Richa saiu. O que fizeram? A turma toda do Beto Richa, vou chamar de turma porque são os que estão no mesmo processo, né? Que estavam lá presentes. Seus advogados entraram. Eu também quero votar para todo mundo. Exato. Turma eu acho que é o mais bonitinho. A turma, então, turma entre aspas. Os seus advogados dessas 9 pessoas, inclusive um é primo do Beto Richa, entrou pedindo a mesma questão e, lógico, vai para o Ministério Público dar um parecer. E a Raquel Dodge está enlouquecida, a gente vê pelo despacho dela o que ela diz, né? Buscando subterfúgios jurídicos, dizendo que cada processo é um processo, ele tem que ser examinado individualmente, que não pode se aproveitar uma decisão para outra, que esses processos já tiveram decisão sobre a matéria, mas nós estamos aí à beira de esta semana, entrarmos a semana com a notícia de serem soltos 9 pessoas processadas pela Lava Jato. Muito bem. E o processado vai ser o Dalton Dallagnol, né? Continua sendo ele. Eu tô falando que o posto tá fazendo xixi. E eu quero saber se tu vais acompanhar a entrevista para a Folha de São Paulo, autorizada hoje pelo ministro Lewandowski. O Lewandowski autorizou uma entrevista para a Folha de São Paulo. Exatamente, do Lula. Casualmente. Que maravilha. Assim não dá. Já estava horas o pedido, né? Magda, eu tenho um negócio aqui que tá me deixando encafifado. Então, vou usar uma palavra difícil do Marlene. Eu tô encafifado com o negócio.
Todo mundo fala, pois é, o petróleo do pré-sal é ruim, não tem densidade, é de má qualidade, custa muito caro buscar na profundeza, coisa e tal, antieconômico, não tem competitividade. Aí hoje o governo fez leilão de 4 áreas. Deu 7 bilhões. Quase 7 bilhões, sendo que das 4 áreas a Petrobras só conseguiu comprar uma. As outras 3 foram compradas por empresas multinacionais. Peraí, tem alguma coisa errada. Tá certo. Ou esse óleo é vagabundo e o pré-sal é uma vigarice. E os caras são otários. Ou esses caras sabem o que estão fazendo, claro. Que eu acredito muito mais na segunda hipótese, e nos venderam a ideia de que o pré-sal é um óleo vagabundo, profundo, que custa mais caro do que vender... Tem alguma coisa errada. Eu já critiquei o pré-sal aqui. Sim, eu digo, muitas vezes. Pô, todo mundo diz que o óleo é muito fundo, que é caro, que não sei o que. Mas todo mundo quer para explorar, então tem alguma coisa errada. Eu queria um especialista, para... De vez em quando eu gosto de especialista, mas é muito raro. Mas agora, nesse caso, eu queria um especialista que não seja da Petrobras, que não seja brasileiro, que seja alguém com um histórico... Técnico, alguém enfim, para nos dizer, afinal, que óleo é esse? Que campos são esses? Quanto vale isso? Porque foram 7 bilhões arrecadados hoje, quase 7 bilhões. É importante que a Petrobras invista nesse momento, porque o mundo está indo para uma economia onde nós falamos de energia limpa. Então, o petróleo não vai ter essa importância toda daqui a pouco mais de 10 anos. Então, é muito interessante. Se a extração é complicada, melhor, porque isso vai estimular o quê? O mercado a produzir empresas que achem saídas e soluções para a exploração desse petróleo. Então, realmente, eu queria... A dúvida que a gente tem é essa, mas afinal, é um óleo vagabundo que não é economicamente viável? Não, é totalmente viável. Pois é, ou é um negócio bom que estão tentando nos vender aqui a ideia de que não presta? Que é para passar adiante. Todo leilão de concessão de área do pré-sal, as empresas internacionais, multinacionais brigam. A Petrobras só conseguiu comprar uma. As outras 3 foram empresas internacionais. E ontem, a nossa Petrobras terminou na Bolsa de Valores valorizada em razão desse acordo enorme que a doutora Luciane nos trouxe os valores com os Estados Unidos. Mas é importante frisar que a Petrobras conseguiu se descolar do problema. Na medida em que fecha esse acordo, ela demonstra que quem errou não foi a Petrobras em si como empresa, e sim quem estava operando ela e respondendo por ela. Então, os responsáveis vão continuar, ainda que tenha sido feito esse acordo, eles vão ser responsáveis também criminalmente nos Estados Unidos. Continua toda a... O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação sobre esse negócio. Quer saber em que termos foi feito esse acordo? Quem são os advogados americanos que foram contratados? Por quanto eles foram contratados? Sim. Porque esse acordo foi conduzido por advogados americanos. Sim. Com o governo americano, com a justiça americana. E nós que vamos pagar, porque leia-se Petrobras, leia-se o nosso bolso. A gasolinazinha, a quase 5 pila que o senhor está pagando, quase 4 pila que o senhor está pagando, é esse que nós estamos pagando, essa vigarice aí. E hoje, no mesmo sentido, foi feito um acordo com o governo da Guatemala, República Dominicana, envolvendo a Embraer. A Embraer confessou num fórum internacional que pagou propina para 5 ou 6 países para vender o Tucano. E aí fizeram um acordo de, parece que foi 3 milhões de dólares, uma coisa, 3 bilhões de dólares, uma coisa assim também, muito parecido. Para um pouquinho. Os caras que fizeram isso têm que ir preso. Algema, os caras botam no avião, entrega para os americanos, entrega na República Dominicana, e eu não tenho que pagar essa porcaria. Gustavo, eu não tenho que pagar essa vigarice. Eu só queria esclarecer o seguinte, no caso da Petrobras nos Estados Unidos, a lei americana é muito rigorosa com fraudes nas pessoas que investem na Bolsa de Valores e que estão confiando nas empresas. No país, Brasil, essas leis são mais frouxas. Por isso que vai haver muita demora e talvez não tenha esse valor todo de indenização como foi nos Estados Unidos. Eles lá são muito duros. Esse assunto que vocês estão tratando... Eles são duros com os estrangeiros, né? Porque, com todos. Peraí, no subprime não foi ninguém preso. Ninguém foi preso no subprime. Aquele golpe de refinanciar o seu próprio imóvel, pegar dinheiro
a juro baixo não definido, que era juro projetado, que deu aquela quebra, o Lehman Brothers, sim, os mas foi Alman Brothers, os Super Brothers, os Blues Brothers, quebraram. 3 mil bancos nos Estados Unidos quebraram em 2008. Sim, mas não teve um na cadeia. Vamos voltar para o Brasil, para nossos problemas? Não, o que eu quero dizer é que os americanos são muito duros com a vida alheia. Ok. A Samsung, eles disseram que a Samsung tinha copiado um iPhone. Aí a Samsung teve que pagar milhões, coisa e tal, Olha aqui, o que eu quero dizer é que este assunto do leilão dessas 4 áreas de pré-sal, a informação sobre a campanha de vacinação contra o sarampo e a polio que terminou nesta sexta-feira, e tantas outras notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Assul, no nosso jornal eletrônico, www.osul.com.br. Você não paga absolutamente nada, você só tem que baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar para buscar essa informação. E todas as notícias aqui postadas, à medida que elas vão se modificando, vão se agregando novas informações, as notícias vão sendo atualizadas, não é, Alice? Isso. Então vamos lá. Muitos recadinhos aqui no WhatsApp e temos um da Raquel, de Bagé, que comenta uma informação que a Lu trouxe. Ela pergunta: como os cidadãos brasileiros não terão ansiedade frente à situação econômica do país? E temos mais um recadinho, que é da Lidiane Soares, de Guaíba. Ela diz que a Magda fica sempre linda de azul e que hoje está muito estilosa, e pede para o Chicão falar um pouquinho de futebol. Futebol, eu só quero uma coisa, que semana que vem, Libertadores da América, o Boca Juniors elimina o Cruzeiro. A soberba desse time Cruzeiro, eu não suporto mais. Eu quero que o Boca Juniors seja campeão da Libertadores da América. Com o Boca Juniors campeão da Libertadores da América, vai resgatar o espírito do futebol da América do Sul. É isso que eu tenho que falar. Obrigado pela parte. Time decadente, esse Boca Juniors. O nosso tricolor, mas eu acho que o Grêmio já vai ter uma grande dificuldade com o River Plate. Vai parar no River Plate. River Plate é um time muito superior. Tecnicamente, jogar lá em Nunes, eu acho que o Grêmio, infelizmente, não vai chegar na final. Ainda sobre essa... Só para confirmar, realmente o Boca Juniors construiu uma vantagem muito significativa, de 2-0 no primeiro jogo. É muito difícil para o Cruzeiro reverter contra uma equipe experiente. Porque abriu esse precedente do Dedé, que eu achei um absurdo, anular um cartão, daqui a pouco vão anular pênalti, anular a partida. Isso é uma evolução para o futebol. Já anularam a partida. No Brasil mudaram o campeonato de 2005. O seu Sveiter lá e os seus Blue Caps lá anularam o campeonato de 2005 e deram o campeonato de presente para o Corinthians. Muito bem. A propósito do que falou a telespectadora, né, que pediu para o Chicão falar sobre esse assunto, o Rafael Corrêa mandou um e-mail para nós, bem cedinho no programa, e ele diz assim: Magda, algo tem me chamado a atenção na sociedade, pois, pelo incrível que pareça, é mais acessível, olha o lamento do Rafael Corrêa, você conhecer uma médica, jornalista ou advogada formadas do que as estudantes que oprimem quem não é do ciclo delas. Isso é impressionante. Viu, meninas? O Rafael Corrêa não está gostando nada Acho que esse Rafael Corrêa está pela bola 7. Não, eu acho que não. Acho que ele mandou... Ele está com dificuldade de tudo que é operação. Vocês são os Kid Madureira. Isso. Vocês é que são os Kid Madureira. Hoje é mais fácil a mulher à noite. É considerado mas ninguém está falando mulher. Tu ouviu ele falar em mulher na noite, Chicão? Não, é isso que ele quis dizer. Ouviu ele falar em mulher na noite? E outras coisas ele quis dizer isso aí. Tá, então faz o seguinte. Senta um pouquinho mais para lá, só que tu está quase no meu colo. Mas ela mandou sentar para mim. Tá bem, então assim tá bom. Eu obedeço as ordens. Obedece as duas, tá? Olha aqui, ó, outra coisa. Consegue botar até os câmeras na briga. Marne Barcelos, por favor. Estou ouvindo. É tu que vai falar? Eu tenho que falar. Sim. Depois tu se queixa que tu não fala, que não te deixa falar. Estou pensando aí no que o Chicão disse, né? Agora, mas pra que nós vamos voltar esse assunto? Se tu vai a Gramado, Mari, tu vai nas grandes festas que nem Carpevita, essas festas aqui em Vale, tu vai ver por que os paulistas vêm pra cá. Porque é fácil ganhar mulher aqui. Eles contam uma história que vão casar e as namoradas deles estão tudo lá em São Paulo. E aí isso acontece, fico com as gatas e vou embora para São Paulo. Não depois. É porque... É uma barbada, que a mulher se ilude com uma Ferrari, com um carro esporte. A mulher é muito tempo. Tu sabe por que elas dão bola para eles? Porque eles têm tudo que é de charmoso, porque eles têm um papo diferente e não tem essa ideia que tu tem, que mulher tudo é comprada, que é boa pelo dinheiro. O que os paulistas fazem o quê aqui? Ganham no clique?
Ganha no olhar? Eu vou dizer, não ganha. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que eles ganham por terem grana. Elas não estão interessadas nisso. São homens diferentes, com culturas diferentes, com papos agradáveis. Querida, não são os caras que chegam nas minas. Já vão gostar, já vão. Eu vou te dar um baruco novo e vou sair contigo. Ganha na champanhe, na vodka. O problema do Chicão é que ele queria ser mulher. Esse é o teu problema, tu queria ser mulher. Mas porque ele chineleia as mulheres. Mas, querida, vai pra uma festa eletrônica, não pra festa de véia. Produção, eu não entendo, agora eu tô brigando. Festa eletrônica, é na champanhe e na vodka a operação. Senão fica fora do rolo. E no backstage, no camarote. No gargarejo não ganha nada lá. Essa é a realidade. Eu nunca tô no gargarejo, eu sempre tô no backstage. Eu sou convidado pra ir lá. Ganhei cachê pra ir lá. Eu ganhei cachê pra ir lá, querida. Tá. Ganhei cachê. Essa festa da Marrone, eu ganhei cachê pra levar meus amigos lá ainda. Tá. Com segurança. Não, é diferente. Não é pra tu ir, é pra levar as pessoas. Não, meus amigos. É diferente. Não, é diferente. Pra levar meus amigos. Eu acho que nenhum dos dois tem razão. Eu vou dar a minha versão. Não, é óbvio que nenhum dos dois tem razão, porque é um absurdo essa questão disso. Os paulistas vêm aqui pra ver Gramado, os flocos de neve. Eu acho uma injustiça julgar os homens gaúchos pelo Chicão. Obrigado. Segundo, bem feito. Por ele. Bom homem. Eu acho uma injustiça achar que as pessoas turistas vêm aqui para pegar as gaúchas. Não, eles vêm aqui atrás das mulheres mais lindas do Brasil. Obrigado. Quiçá as mulheres mais lindas do mundo. Porque as mulheres mais lindas do mundo estão no Brasil e as mulheres mais lindas do Brasil estão no Rio Grande do Sul. Então, eles vêm exatamente de mulheres lindas, de mulheres educadas, de mulheres com formação, de mulheres que têm uma coisa europeia no coração. Formação. Entendeu? Chicão, e o Chicão vamos fazer o seguinte para não ter briga? Não vive, vamos fazer o seguinte para não ter briga? Eles vivem no mundo Série B. Não, eu vivo no mundo Série A. Eles nem sabem o que é Carpevita. Eles nem sabem o que é Green Valley. É lá que tá gente bonita. Vê se ele vai no Sunset da Maori. Eu sei que é Carpevita, é aquele cara que conserta as madeiras. Olha aí, é difícil falar. É difícil falar. Tô falando com gente completamente por fora. Não. Eu quero ver quem aqui vai no Sunset da Maori, lá na Marina São João. Nenhum de nós. Lá que tá gente bonita em Porto Alegre. Eu vou. Pra ti. Tu quer que gente teu bonita nível, pra tua intenção. Não, mas porque claro. onde eu vou tem gente inteligente, tem gente bonita. As top modas estão tudo lá. Mas lá não tô que é gente falando bonita. de top. O nível é outro. Tá falando outro padrão. Aí fica um rolo sexagenário. Não, Aí não é minha operação. Minha operação quando é a pessoa não é convidada e não tem acesso, aí tem esse discurso. Não, mas eu sou sempre convidado com Não, pra esses sexagenários. Não quero ir. Não quero um Deveria, jogo de canasta, porque tu é sexagenário. Não quero um jogo de pife lá. Deveria te colocar no teu lugar. Eu não quero esse chá da 5, essas operações não me interessam. Eu não posso deixar ele falar mal das mulheres. Eu também. Depois eu sou agredida na rua. Da realidade, eu me cobro na rua. Quando tu vai pra televisão pra dizer besteira, não, tem que dizer a verdade. Não, é verdade. Chicão, essa é a tua realidade. E sabe o que tu acaba fazendo? É a realidade dos bonitos. Não, mas Chicão. Que é a realidade dos feios, então eu vou falar. Sabe o que você acaba fazendo? Você acaba desmerecendo as mulheres que eventualmente estão, ou estarão, ou estiveram ao seu lado. Não, ele desmerece as mulheres que estão aqui sentadas nessa bancada. Bom, seguindo o assunto que conversamos ontem sobre a indicação do juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos Estados Unidos, o Senado aprovou por 11 votos a 10 a sua indicação. Olha! E, bom, para quem não estava presente, vamos falar o juiz está sendo acusado publicamente por 3 mulheres por assédio sexual. Agora, esse caso vai ser votado em plenário. Tem um juiz que está solicitando que seja investigado pelo FBI esse caso antes de ser votado a plenário, mas necessariamente eles não precisam aguardar qualquer tipo de investigação. A comissão jurídica antes, todos os republicanos votaram a favor e todos os democratas votaram contra.
Então... A disputa está muito mais política do que ética e técnica, né? Sem dúvida. Aliás, em tudo que é lugar, né? Mas não é só... É claro que são casos antigos, mas onde há fumaça, há fogo, eu acho que em nenhum momento da vida alguém deveria estar sendo acusado, seja no passado, seja no presente, por casos tão graves assim. Mas aí a consistência dessas acusações, como é que... E o momento? Mas teriam que ser avaliadas, né? Eu acho que... você, um sujeito com 55, 60 anos de idade, ser acusado porque passou a mão na bunda de uma coleguinha de escola, ela com 15 e ele com 17 anos. Para aí. Uma semana antes de ser sabatinado no Senado pela Suprema Corte. Até então não tinha nada. Tem alguma coisa errada? Eu acho, eu concordo contigo. A falta também de um advogado ao lado dele. Ele quis se defender, se autodefender. Por ele mesmo. É que ele é jurista, se ele tivesse contratado um advogado, esse advogado teria sido mais contundente em relativizar essas acusações, porque na medida em que a gente sabe que essas faculdades todas, na idade que eles estavam, fazem festas, as pessoas bebem, frequentam situações que são levadas a isso. Quer dizer, acho que ele realmente... Eu acho que em qualquer momento da vida tu ser acusado, eu acho que isso é conduta, eu acho que isso é ética, eu não aceitaria isso em nenhum momento, nem com 15 anos, 18, 30. É que, Luciane, eu tô partindo do pressuposto de que talvez tudo aquilo que ele está sendo acusado não é exatamente aquilo que aconteceu justamente pelo momento em que ele está sendo acusado. Porque ela é uma psicóloga, professora de faculdade, e se ela sofreu esse abuso, ela deveria ter tomado as medidas, porque nos Estados Unidos essa lei é muito forte. Então, por que ela não entrou, não registrou ocorrência? Por que em algum momento da realidade a família não apoiou? Então, soa estranho. Eu não estou dizendo que se ocorreu, é evidente que ele deve ser punido e que não tem caráter, mas não. Tá esquisito. Deixa eu eu tenho muita dificuldade de falar sobre o caso concreto, porque a gente não tem todos os elementos para julgar. Mas alguns conceitos a gente pode exprimir, e esses sim são definitivos. Já abordamos aqui. Primeiro, a pessoa não começa a abusar aos 80 anos. Quando tu pegas alguém, quando recebe uma denúncia aos 80 anos de um abusador, nós vivíamos numa época, olha, e eu conheço gente, eu vivi nessa vida, tenho 61 anos, conheci muitas pessoas... já é 61 mesmo. 61. É verdade. Conheci muitas pessoas, e não é raro, não. Abusadores existem e muitas meninas foram violadas na sua infância. Tá? Só que se uma menina... As próprias mães... Nós temos aqui denúncias que as próprias mães resistiam às denúncias, não acreditavam, ou as mães que constituíram novos lares, aos padrastos, tinham dificuldade de aceitar. Então, eu digo assim, ninguém recebe uma acusação. Nós tivemos agora recentemente um famoso artista, lembramos ontem aqui na bancada, que com 80 anos apareceu dos últimos 10 anos. É evidente que ele não começou a fazer isso aos 70. É que agora nós estamos vivendo, felizmente, um momento que não se tolera mais algumas coisas. Mas eu conheço, e aí vou dar depoimento pessoal, pessoas que ficaram 15 anos fazendo análise porque foram abusadas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, discutir quando é o momento que tu vai fazer a tua vingança, eu não tenho conhecimento, porque eu sou um mero e simples advogado. Agora, se o momento foi esse para uma vingança do tamanho da proporção que o dano lhe foi provocado, talvez na véspera de uma nomeação seja importante fazer uma denúncia. E só fazendo uma referência curta, não podemos nos esquecer dos casos contra a igreja. Também remontam a muitos anos atrás, não menos gravíssimos. Olha aqui, agora tem um e-mail muito legal para ti. Não esquece essas coisas. Prezada bancada, especialmente para a Luciane. Parabéns para a sua filha. Amamos Royal Ballet. Assistimos todas as estreias das prima bailarinas em Londres. Fazemos questão. Já te admirávamos. Agora, infinitamente mais. Parabéns, mãe e filha, Ney e Perla. Ai, aqui que lindo. De Porto Alegre. Obrigada, Ney e Perla. Muito gentil, muito carinhosas. Fico até emocionada. Obrigada. O sucesso dos filhos é muito mais do que a vitória dos pais, né? Dos pais, é uma extensão deles. Falando que nós estávamos falando desse crime nos Estados Unidos, é interessante frisar que agora no Brasil o crime de importunação sexual está realmente criando muita justiça.
porque, de fato, ele se tornou um crime, não mais uma contravenção penal, né, Dr. Ruschel? E o que está acontecendo, que a gente percebe os movimentos? Faz uma semana que isso virou crime no Brasil. A contravenção, esse crime é nada mais é do que um simples amolestar, simples entre aspas, já configura o crime, já vai preso. Então, as mulheres que frequentam trens urbanos, ônibus e que são constrangidas, hoje em dia... O número de vítimas é muito maior, né? É muito maior. E o que está acontecendo? Essa nova geração, a juventude, está sendo muito mais contundente na resposta. Então, tem vídeos que estão viralizando no país inteiro, onde meninas de 14, 15 anos estão apoiando mulheres na faixa dos 30 que estão sendo amolestadas em trens e ônibus. É algo muito importante que está mostrando uma evolução da sociedade. Roberta, eu quero só lembrar a importância do que você está lembrando aqui para nós. Te lembra que nós tivemos um caso de um menino que ejaculou... Um homem? Pois foi ali que começou. Que ejaculou dentro do ônibus. E aí, no outro dia, ele foi preso de novo, porque não havia legislação que lhe fizesse ficar preso. E todo mundo já conhecia ele por fazer isso. Não existia tipificação. Exatamente, que absurdo, né? Então, às vezes a gente diz a lei fria, tu estás trazendo a lei fria, mas quando a gente adapta um caso, tu vê como é grave. Uma pessoa fez isso e no outro dia estava solto para fazer de novo. O meu objetivo em trazer essas informações ao telespectador é o seguinte: nós precisamos ser solidários uns com os outros. Inclusive, homens se manifestem no momento que percebem que um outro homem está molestando uma mulher. Por quê? Em São Paulo, há 363 processos de abuso sexual em razão dessa situação. Sabe quantos tiveram a indenização? Apenas 8. Por quê? Falta de prova. Então, todos nós temos celulares nessa situação, somos testemunhas. Então, testemunho, se posicionem. Vamos ser solidários uns com os outros, que isso vai inibir esse tipo de afronta, porque realmente é uma covardia esse tipo de abuso. Olha aqui, ó, deixa eu dar uma resposta aqui para o Marcos Strebe, de Porto Alegre. O Marcos diz assim: enviei há pouco outro e-mail sobre esta pesquisa e nada foi comentado. Não vale divulgar as pesquisas Ibope e Datafolha, que não são confiáveis. Peço que o senhor Ruschel, aí ele te acusa, comente a pesquisa Isto é, Censos. Obrigada, boa noite, Marcos Strebe, de Porto Alegre. Marcos, quando você mandou esse e-mail, eu fui olhar a pesquisa Isto é, Censos. A lei eleitoral não permite que divulguemos, até permite, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas vamos ter problemas, tá? Não permite que a gente divulgue pesquisas que não são registradas no TRE e no TSE. Você pode observar que todas as pesquisas que a gente lê aqui, a gente dá número no TRE ou no tribunal da sua região, enfim, e no TSE. Então, ninguém aqui é a favor de A, B ou C. É que essas pesquisas, a lei eleitoral não nos permite divulgar. Só isso. Magda, eu queria fazer só um link com o assunto que nós conversamos no início, que eu trouxe aqui. Olha a importância de uma decisão de um juiz que libera 320 apenados para prisão domiciliar. Desculpem. Pensem nos casos como esses de reincidência. Ele volta a cometer os mesmos erros. Então, assim, isso aqui eu comentei porque é um apelo aos nossos políticos, aos nossos candidatos, que deem uma avaliada na nossa questão. Aí mas também da estrutura das nossas prisões. Porque esse juiz falou que só reverteria essas decisões caso a estrutura dos presídios comportasse. Doutora Luciana, eu vou repetir uma frase, o Marli pode me corrigir, mas eu vou acertar a década, não vou acertar o ano. Década de 80, Darcy Ribeiro. Ele pronunciou uma frase: se não investirmos em educação agora, faltará dinheiro para investirmos em presídios. Essa frase é bem dele. Isso aí é bem isso. Não é dele, Marli? Não. Então dei crédito para ele, mas recebi como dele. Ele falou a respeito disso. Recebi como dele. Não é dele. Marli Barcelos, já que você falou, faça uso da palavra, por favor. Eu queria falar de Sócrates.
Então vamos falar do Sócrates. Parou, tu aí. Bom jogador. Foi bom jogador. Um craque. As 3 peneiras de Sócrates. Sócrates foi, indiscutivelmente, o grande professor de Platão. Cidadão ter Platão como discípulo, acho que eu não preciso falar muito a respeito dessa personalidade, desse patrono da racionalidade, porque ele foi indiscutivelmente o patrono da racionalidade. As 3 peneiras de Sócrates são, primeiro, verdade, segundo, bondade e terceiro, necessidade. Então, calcado nesse tripé, qualquer ser humano se sobressai a todos os outros, desde que ele obedeça essas pequenas regras estabelecidas há 2.400 anos atrás, a época em que viveu Sócrates na Grécia. Verdade, bondade e necessidade. Então, me permitam falar desse homem extraordinário, cujos ensinamentos são seguidos até hoje e é considerado indiscutivelmente um dos maiores filósofos da humanidade, que foi Sócrates e as suas 3 peneiras. Muito bem. Eu quero aproveitar que o Marne está com a palavra para entregar uns livros que foram enviados, eu acredito, pela Denise Reis, que é a organizadora deste livro que chama Verdades... Mostra para nós ali, para aquela câmera, por favor. Verdades Transitórias. São algumas autoras, elas são de Santa Maria, né? Angelise Fagundes, Débora Dias, Denise Reis, Edinara Leão, Fernanda dos Santos, Aide Ostin, Mara Pitaluga, Maria Margarete Schirmer, Maria Regina Caetano Soares, Maria Regina Coelho, Maria Rita Pi, Onilce Noal Pozobon, Selma Nancy Feltrin e Tânia Lopes. Espero não ter esquecido nenhuma de vocês, mandaram para nós. Um livro é para você, Chicão. Todos eles têm dedicatória. Marne, esse é para ti. Muito obrigado. Vitorino, esse é para ti. Doutor Ruschel também. As meninas novas, eu acho que provavelmente elas não se ligaram e não mandaram. Depois pegamos emprestado. Pegamos emprestado. Tem desenhos, tem gravuras e tem cada uma alguns artigos, algumas poesias, alguns versos, enfim. Obrigada pelo presente, parabéns. Marne, os aniversariantes. Vamos rapidamente a eles. O primeiro, Georges Clemenceau, político francês, foi o primeiro-ministro daquele país extraordinário. Eu acho que não há quem não tenha paixão em conhecer Paris, né? Caminhar as margens do Sena, ir no Quartier Latin, Montmartre, e os bairros e avenidas daquela bela cidade, o Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, andar por aquela avenida fantástica e aquele país maravilhoso. Ed Sullivan. Eu acho que todos aqueles que conhecem a televisão dos Estados Unidos já ouviram falar no Ed Sullivan Show, que lança nos Estados Unidos Beatles. O primeiro programa de televisão que os Beatles fizeram nos Estados Unidos foi o programa do Ed Sullivan, que era o programa que tinha a maior audiência à sua época. Durante muitos anos ele foi o campeoníssimo de audiência e realmente uma referência em comunicação nos Estados Unidos. Marcello Mastroianni. Ma che bello, Marcello, che bello. In questa notte, signore. Marcello Mastroianni, a referência italiana, o maior ator, mais famoso ator italiano de todos os tempos, cult, moderno, falava italiano, evidentemente, que era a pátria dele, mas falava português, falava alemão, falava italiano. falava mais que o Vitorino, mais ou menos. Não, é possível. Então aquela velha história do Marcello. E contracenou com a Sofia Loren. Contracenou com a grande Sofia Loren. Eu acho que isso foi um dos grandes orgulhos da vida. Foi a melhor coisa que ele fez na vida. E casou-se com ela, Catarina Deneuve, teve uma filha. Verdade. Uma filha chamada, como é o nome mesmo da filha dele? Me deu um branco agora. Nunca soube. Sim, qualquer coisa que eu não sei que eu não lembro. É um nome bem comum. É um nome bem comum. A senhorita Mastroianni. Isabela. Não, a Isabela. Não, Isabela é da Ingrid Bergman e do Roberto. Não chuta, Roberto. Para, melhor não chutar. Vitor Jara, cantor, compositor e ativista chileno. Brigitte Bardot. Quem é que nunca ouviu falar nesta musa, nesta deusa? E Deus criou a mulher, casada com Roger Vadim. E ela fez alguns filmes e está completando hoje 84 anos de idade. 84. Esses dias eu fui corrigido, né? Já não é Roger Vadim, sim, é com M. Se fosse com N, seria Vadam. Eu tô para te dizer que eu sempre vi com N.
Eu sempre vi com ele. Eu vou confiar em ti, né? Eu, como nunca vi o cara, não sei o que é. Mas ele foi casado só com a Jane Fonda, com a Catherine Deneuve e com a Brigitte Bardot. Ou seja, ou ele era muito importante em encaminhá-las, ou ele era o cara. O cara se alimentava bem. Outro aniversariante de hoje, Tim Maia. Eu acho que não preciso falar muito do Tim Maia, né? Que é essa figura maravilhosa. O Tim Maia tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia o seguinte: pô, eu não bebo, não fumo, não cheiro, só minto. Só minto, então tá ótimo. Evaldo Braga, que os jovens de hoje não conhecem, não conheceram. Eu conheci o Evaldo Braga, divulgador de discos. Ele divulgava um cantor chamado Newton César, a namorada que sonhei e tal, fazia sucesso naquela época, década de 70. Ele era divulgador. Esse menino grava um disco na RCA Victor, explode, se torna o primeiro lugar, tocando todas as rádios do Rio de Janeiro. Sorria, né? Sorria, meu bem, sorria e tal. Isso. Sabe o que é que acontece? Foi fazer um show, bater com um carro, morreu aos 26 anos de idade. 26 anos. Era um menino humilde, um negro, que não tinha pai, não tinha mãe. Menino de rua. Era um menino de rua, mas inteligentíssimo, rápido no raciocínio. Sylvia Kristel, que fez Emanuele, né? Aqueles belos filmes, ela faleceu muito nova ainda, né? Outra aniversariante, completando 62 anos, a cantora favorita do Vitorino, a Roberta Miranda. Roberta Miranda, que tem grande sucesso, A Majestade, o Sabiá e outras músicas, né? Andréa Maltaroli, diretora de novelas brasileiras. Mira Sorvino, atriz americana. Naomi Watts, atriz anglo-australiana. Eu acho linda essa moça. Mira Sorvino, durante algum tempo, foi a atriz predileta do Woody Allen. É verdade. Ela fez uns 3 ou 4 filmes com o Woody Allen. Ele sempre teve um caso com as atrizes e tal, né? A Patrícia França, atriz brasileira, 47 anos. A Guta Stresser, que é de Curitiba, aliás, né? Uma bela atriz, fez A Grande Família durante muitos anos, 46 anos de idade, são esses. Lá tem o último aniversariante, o Adriano. Será que é o Adriano, 31 anos, o jogador de futebol daquele, o imperador? Acho que não pode. Só eu que faço aniversário, Adriano. O Adriano tem 500 anos, só tem 31. Muito jovem, sim. Mas olha aqui. Pode ser ele, pode ser ele. Tem muita coisa, pouco tempo de vida. Vamos lá, doce, querida Alice. Então, Alice. Aqui no WhatsApp, muitos comentários dizendo que o pessoal dá muita risada com a gente. Então, quem quiser continuar rindo no final de semana, o humorista Tom Cavalcante, famoso por suas imitações de personagens em programas de TV, apresenta seu espetáculo Stand-Up neste final de semana em Porto Alegre. E no repertório, além das imitações de personalidades brasileiras, tem também piadas e paródias musicais. Ele que aborda com comédia e improviso diversos assuntos da atualidade no Brasil e no mundo. E Tom se tornou popular no fim dos anos 80, quando interpretou o João Canabrava na antiga escolinha do professor Raimundo. O show vai ser sábado, às 9 da noite, no Teatro do Bourbon Canto. Excelente. Eu acho que é fácil imitar um bêbado. Por favor. Não quero interromper, mas... Não, é fácil imitar um bêbado, o professor disse isso. Não é. É bem difícil. Senão fica estereotipado. Exatamente. O presidente do STF deu uma palestra para os advogados agora em São Paulo e ele disse uma coisa com que eu me identifico e tinha dito 2 dias antes na bancada. Sim. Então me permito repetir, né? Que nós precisaremos aceitar o resultado das urnas, seja ele qual for. E que não há um regime, aí parodia o Mane, não há regime melhor que a democracia. Eu trouxe esse exemplo porque nós estamos vivendo os últimos dias onde as redes sociais estão impossíveis, dona Magda. Eu cheguei a pensar em desativar temporariamente meus Facebook, porque as pessoas estão te impondo e postagem Mas não, eu já vi, eu vi algumas coisas também. Eu no início comecei a me preocupar em limpar, porque para que a gente fique fora disso, mas abandonei. Claro, não tem como, né? Mas então, assim, eu vou manter o meu discurso, porque nós precisaremos ter o day after. No dia seguinte, nós estaremos no Brasil, nós precisaremos que seja quem for, toque esse país para frente, nós precisamos que o capital volte, nós precisamos gerar empregos, ou então vamos embora, como muitos estão fazendo, e eu respeito também, né? Mas como eu não estou entre aqueles que vão, seja quem já estou anunciando, ganhe quem ganhar, eu vou continuar aqui, estarei aqui no Brasil, aqueles meus amigos ficarão comigo. Também. Então vou torcer para que alguém conserte esse país. Olá, dona Magda Beatriz. Hoje a senhora está podendo, hein? Está deslumbrante. Muito obrigada. Avisa o Vitorino que o mistério foi desvendado. O famoso Mário que vocês tanto falam é irmão do Pedro. Por consequência, é primo do Joaquim.
e cunhado do fisioterapeuta Carpano. Quem assina é o Carlos de Pelotas. Ô, Carlinhos, presta atenção no serviço, não é assim, tá? Eu achei maravilhoso. Falando nisso, Magda, fala. Lembra do encontro que nós tivemos na semana passada? No Mário? Na festa da revista Gol, que nós conhecemos o barbeiro do Marne? Sim, ontem nós falamos nele. Pois é. O Ademir. Eu não quis assim constranger ontem, mas hoje é sexta-feira eu posso constranger ele que se vira no final de semana e desmentir. Sabe que o Mário contou para nós que o implante de cabelo que ele fez no Marne, no princípio ficou vermelho assim, deu problema, coisa e tal. Aí ele teve que usar touquinha, botou redinha. Lembra do Alberto Roberto, da Globo? No senhor, o Marne usou uns 10 anos uma redinha dessa. O Hélio Ribeiro. Não, dona Magda, pois não. É oportunizar direito de defesa do seu Marne, porque a acusação é a única coisa... deixa eu dizer, o Marne está acima de tudo isso. O Ademir entregou legal. Não, o que me xingam nas redes sociais quando eu não defendo o bondoso Marne. Eles me xingam quando eu não defendo o bondoso Marne. Também da cor do negócio da tinta, que era a tinta não sei o quê, dourado, pastel, super hiper cintilante. Não, é que eu queria que ele mudasse a cor do cabelo do Marne. Isso. Para uma coisa que ficasse mais bonita, rejuvenescesse ele e tal, né? Enfim. Não tem mais jeito. E o Ademir disse que não consegue. Diz que já tentou, que já falou, mas que o Marne quer continuar com o original. Com o original. Como o senhor também. Não. Eu tô quieto aqui defendendo o homem. Não, mas te meteu bem na hora errada. Acabo sendo acusado. Todo mundo me reclama quando o Vitorino lhe faz as chincadilhas e eu não lhe defendo. E eu não lhe defendo, me critica que eu deixo de criticar o bondoso Marne. E aí, quando eu lhe defendo, o senhor se vira contra mim. O senhor fez uma confissão. Pois não. Você não tem nada que fazer. Olha aqui, a senha é Facebook hoje colocou... O Ademir é um gato, né? Todo grisalho, bronzeado. O Ademir é um gato. O Mário é apaixonado por ele. Parou! O Facebook hoje publicou uma nota e o David Zuckerberg teve que dar uma entrevista porque hoje milhares e milhões de pessoas foram derrubadas dos servidores do Facebook durante o dia. Eu tive problemas gravíssimos. Todo mundo. O Zuckerberg deu uma entrevista. Dizendo, olha, foi um problema de servidor, nós estamos mudando um protocolo. Não convenceu ninguém. As autoridades americanas estão convocando o FBI para fazer uma investigação. Eles acham que os servidores do Facebook foram invadidos. Fomos. E como já existe na Europa a nova lei de proteção de dados, que vem sendo estudada nos Estados Unidos e aqui no Brasil já foi aprovada também, eles entendem que o Zuckerberg e o Facebook, o Google, que é do Facebook, né, devem ser investigados se essa invasão houve e se essa invasão deve ser assumida e principalmente quais foram os dados que eventualmente foram coletados por hackers ou por invasões. Eu quero te dizer que eu tive problemas gravíssimos hoje no meu Face. Desapareceu a minha página, um monte de coisa. E eu tive um outro problema que até eu vou falar aqui, porque eu quero que vocês me ajudem. Como é que entraram no meu Instagram, com as minhas fotos, com todas as publicações, uma outra pessoa com outro nome e uma outra imagem? Foi bem sério o problema que eu tive hoje. Eu também não sei. O Facebook, ele admitiu que teve o vazamento de dados de 50 milhões de usuários. Meu Deus! A coisa vai ser feia. O FBI foi convocado porque eles querem saber que tipo de... Mas esse caso é um caso típico. Mas isso foi no mundo ou só no Brasil? No mundo inteiro. No teu caso. Isso é vazamento de informação. Uma pessoa séria, gente, eu não conseguia voltar e tu não tem com quem falar, né? Teve uma coluna inteira. Porque daqui a pouco a pessoa posta fotos no meu negócio ali, que não sou eu, gente. Como estamos os servidores do Facebook, servidores do Facebook ficam no Vale do Silício, na sede da empresa, é uma coluna inteira, 40 ou 50 servidores caíram, não foi tudo, porque são 2 centenas, são mais de 240 servidores, mas foi uma coluna inteira com quase 30, 40 servidores que caíram, foram derrubados, levou mais de 2 horas para o Facebook restabelecer. Nesse meio tempo... Vamos à dica final? Vamos programar o pessoal já nesse finalzinho de programa? Tem uma dica para quem busca uma atração para levar as crianças. É que sábado aqui em Porto Alegre vão ser realizadas oficinas de grafite e de aquarela que são voltadas para o público infantil com os artistas Tridente e Lívia dos Santos. E essas aulas fazem parte da 3ª edição do projeto Pequeno Colecionador,
que também conta com uma exposição de obras de arte e reproduções compatíveis com o universo infantil. As atividades têm entrada franca e são alusivas ao Dia da Criança, com o objetivo de despertar o interesse dos menores pela cultura, pela arte, para incentivar a criatividade. E vão ocorrer das 3 às 5 da tarde na Calafia Art Store, aqui em Porto Alegre. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Desejamos a todos um excelente final de semana. Quem puder vai encontrar com a gente lá na Oktoberfest do Chalé da Praça 15 no domingo, tá? Beijo pra vocês. Estejam vivos segunda-feira pra gente ter mais um bate-papo. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.